Amém. Amém. Graças ao Senhor. Graças ao Senhor. Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor por mais um encorajamento dessa noite. Cada hino já é um encorajamento para nós, irmãos. Já é o Senhor falando para o nosso coração, nos encorajando mais, regando em nós essa semente que está no nosso interior. Louvado seja o Senhor. Durante toda a semana também o Senhor, com um desespero muito grande, como também na semana passada, falando a respeito de buscar, de estar, de se preocupar, a estar conectado até a presença do Senhor. E é o mesmo encargo, porém o Senhor está avançando nesse encargo, né? E nós estamos aqui na terceira semana do volume 2 do Alimento Diário, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? O Senhor está nos incomodando, o Senhor está nos incentivando, nos encorajando a ter um viver de buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E aí Ele vai cuidar de todas as coisas da nossa vida. É um versículo que é também um mandamento com promessa. E durante essa semana, a mensagem que nós desfrutamos durante toda essa semana foi uma pergunta, na verdade é uma pergunta, da qual não sei qual foi a sua experiência, mas a todo tempo o Senhor me perguntava: por que me chamais de Senhor? Vamos falar juntos, irmãos. Por que me chamais de Senhor? Então o Senhor está fazendo uma pergunta para nós, pessoal, direcionada para a nossa pessoa. Por que me chamais de Senhor? E é baseado em Lucas 6. Vamos abrir nossa Bíblia, ali no livro de Lucas, capítulo 6, aleluia, para a gente ter um norte aqui, 6:46, do que o Senhor falou para nós durante toda essa semana e ainda quer falar nessa noite, né? Ó Senhor Jesus, aleluia, Jesus é o Senhor. Senhor, vem ser Senhor da nossa vida, Senhor do nosso ser. Todos os irmãos encontraram? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Mais uma vez, irmãos. Porque amém. Vamos também abrir agora em Mateus. Aleluia. Lembra dessa frase, irmãos, durante todo esse momento de comunhão. Lembra dessa pergunta. Deixa o Senhor te perguntar durante esse período que nós estamos juntos de forma mais intensa. Aí Mateus 7:24, que também é a base de tudo que desfrutamos e que vamos ter um pouco de comunhão ainda. Ó Senhor Jesus. Amém. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, até o 27. Sim. Amém. Sobre a rocha. Comparado a um homem insensato, imprudente, transbordaram os rios, sopraram os ventos, desabou, sendo grande. Ó Senhor Jesus. Amém. Irmãos, tudo que o Senhor está falando para nós
durante esses dias, esses últimos tempos, se podemos dizer assim, que tudo tem se intensificado. E toda palavra que o Senhor tem falado para nós tem dado um norte para que nós venhamos nos apegar com mais firmeza à palavra profética. E nós sabemos que aqui está a palavra do Senhor. Gênesis a Apocalipse, isso é a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. E ela é útil, né? Então a palavra é o sopro do Senhor. E o Senhor está falando para nós, porque nós, graças ao Senhor, temos esse hábito de chamar o nome do Senhor, sim. De clamar a presença do Senhor, de chamar o Senhor pelo nome. Né? Pelo menos é o que o Senhor tem nos encorajado a fazer nesses últimos dias, ainda mais, com mais intensidade. E o Senhor está ouvindo o nosso chamado. Nós clamamos o Senhor constantemente. E os ouvidos do Senhor estão inclinados. Deus para mim inclinou os seus ouvidos. Porque nós invocamos o nome do Senhor. Então o Senhor não tem como não nos ouvir. Que pai aqui, né, quando o seu filho chama, não vai dar a devida atenção ao seu filho, ainda que a intenção desse chamado não seja tão propício à vontade do pai. Mas ainda assim, pela misericórdia, o pai ouve o chamado. Ó Senhor Jesus, mas nós estamos vivendo um momento mais intenso com relação a todas as coisas e ainda mais com relação à vontade do Senhor. E nós lemos essas duas referências aqui em Mateus, fala que esse homem que ouviu a palavra do Senhor, ele deu crédito à palavra do Senhor, ele é considerado um homem prudente, alguém que sabe o que está fazendo, que está construindo algo com segurança. Irmãos, ouvir a palavra do Senhor traz segurança para a nossa vida. O Senhor está falando para nós atentarmos à sua palavra. E essa semana, quando fala assim, com relação a chamar o Senhor, nós estamos chamando o Senhor de Senhor. E quando se fala nesse contexto, esse chamado, é porque nós estamos confiando, declarando, Senhor, eu quero obedecer o seu falar. É isso que quer dizer esse versículo, esse chamado. O Senhor é o dono da minha vida. Realmente, Senhor, eu quero que o Senhor conduza os meus passos, os meus pensamentos, os meus planos, os meus projetos. Eu quero consagrar nas mãos do Senhor. Porque tudo é para Ele. Tudo é por Ele e para Ele são todas as coisas. No final de tudo, Ele vai ser Senhor. Porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Irmãos, isso um dia vai se cumprir. Nós não vamos esperar esse dia, irmãos. Nós vamos nos ajoelhar hoje. É tempo de nos curvarmos ao Senhor e clamar, Senhor, eu quero me restringir, porque aqui e durante toda essa semana o Senhor falou que de duas pessoas, digamos assim, né? Dois personagens. Um é o que recebe a palavra, um é o que entregou de fato a sua vida ao Senhor, e outro é que não recebeu esse Senhor, mas quando se trata de renunciar para fazer a vontade do Senhor, ele teve dificuldade. E ouvir a palavra do Senhor, ouvir não é suficientemente, só ouvir a palavra do Senhor não é suficiente. É preciso ouvir, é preciso ir até o Senhor, ouvir, e depois executar o que foi ouvido, o que foi falado, o que foi transmitido. Aí sim, o reino do Senhor, a realidade, ela é estabelecida, né? Então, graças ao Senhor, que um dia o Senhor semeou em nós uma semente santa. Em nós temos algo que é de Deus, né? Aqui em Mateus fala que o semeador saiu a semear. E aí tem um hino que fala que há semente santa em cada coração. Mas tem uma terra que precisa ser trabalhada.
O meu e o seu coração precisa de trabalho, precisa ser arado, regado, precisa de cuidado. E na vida da igreja, irmãos, o Senhor está querendo cuidar do nosso coração. Porém, há um inimigo também que tem uma semente que concorre com o nosso Senhor, semeando discórdia, inveja e entre outras coisas, para atrapalhar o crescimento da semente santa. Qual semente no meu interior está sendo mais cuidada? Qual é a semente que está tendo mais atenção para que ela venha germinar mais rápido e dar os seus devidos frutos? Né? Então vamos ler aqui, 1 Pedro, o apóstolo Pedro aqui já na sua maturidade, ele deixou um versículo, irmãos, que dá norte para a nossa experiência. E se nós ganharmos isso aqui, nossa vida muda em muito, né? Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Aí no 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Ó Senhor Jesus. Tem um versículo que diz assim, olha, quando ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Deixa o Senhor falar para você, irmão. Lê esse versículo e ouça o Senhor te falando. Versículo 22 fala: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Aqui fala que tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade. A verdade aqui é a palavra atual. É a palavra que o Senhor está trazendo para nós no exato e no presente momento. É aquilo que o Senhor está usando o nosso irmão Pedro para falar para nós. E é essa palavra, irmãos, se eu obedecer, se eu crer, se eu obedecer essa palavra, o Senhor garante que a nossa alma está sendo purificada. E aí no versículo 23 diz assim, olha, pois fostes regenerados mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Aqui fala que nós fomos regenerados. Você não pertence mais a este mundo. O Senhor trouxe entre nós uma semente e gerou em nós a vida de Deus. Ele é o Espírito que dá vida. E aí, essa semente, irmãos, foi semeada no nosso interior mediante a palavra. Sem palavra, Deus não tem como mover a sua economia, o seu plano, mas mediante a palavra de Deus. E a palavra de Deus que é viva, é uma palavra viva. Ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela é apta a discernir mente, pensamento, coração. Nada fica sem ser exposto mediante a palavra do Senhor. Quem aqui precisa da palavra? Fala para o seu irmão, eu preciso da palavra. Esse é o encargo do Senhor, irmãos. E aqui fala assim, aqui vive e é permanente. A palavra vive e é permanente. Nós não estamos falando de algo doutrinário, de um conhecimento, mas é da palavra viva. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele é a palavra viva. Ele é a própria palavra. Então, toda vez, irmãos, que nós lermos a palavra do Senhor, que nós desfrutarmos da palavra do Senhor, algo precisa acontecer, porque a palavra é viva. Nessa noite, eu preciso experimentar a palavra viva. E essa palavra, irmãos, quando ela entrar para dentro de nós, quando ela causar algum impacto na nossa experiência, ela vai permanecer. Mas não tem data de validade. Ela permanece eternamente.
Aí aqui no versículo 24, diz assim, pois, e toda a sua glória, e cai a sua flor, palavra do Senhor, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra gelizada. Aleluia. Então aqui fala que toda a carne, aqui fala carne, mas também está falando de toda ambiente terreno. É como a erva. Tudo que envolve a terra vai passar e vai secar. Por isso que o Senhor está nos encorajando a investir no âmbito celestial. Buscar as coisas lá do alto. Porque vai passar os céus, vai passar a terra. De quando, eu vou falar de mim, mas os irmãos têm muito mais. Há 20 anos atrás, quantas coisas já passaram? Quantas coisas já envelheceram e ficaram para trás? Mas de 20 anos atrás, a palavra envelheceu? O Espírito envelheceu? Ele permanece. Ele te sustenta. Ele te guarda. Ele te supre. Porque Ele é vivo e permanece eternamente. E se passar 50 anos, permanece. É a única coisa que nós podemos falar que não vai passar, que não tem data de validade, não estraga, é 100% confiável. Você quer algo confiável? Você quer algo confiável? Você precisa da palavra. Desfrutar da palavra. Mas o inimigo não quer que você busque a palavra. Lá em João fala da concupiscência dos olhos, soberba da vida. Por quê? Porque o inimigo, ele quer trocar o nosso desfrute da palavra. Porque quando não tem palavra, não tem novidade de vida. E aqui fala que essa palavra, ela permanece eternamente e ela também nos transfere para os lugares celestiais. Aí lá em João, nós não vamos ler, mas os irmãos lembram. Salmo 119. Eu vou só abrir aqui rapidinho. Vamos ler. Salmo 119, versículo 9. Amém. Isso mesmo. Olha só, irmãos. Aqui fala jovem, mas é cada um de nós. 119, versículo 9. Senhor Jesus, de que maneira poderá... Cada um fala o seu nome nesse versículo. Vou aguardar os irmãos encontrarem. Salmo 119. Ó Senhor Jesus. Amém. Os irmãos, é Salmo 119, versículo 9. Amém. De que maneira poderá o Wagner guardar puro o seu caminho, observando, segundo a tua palavra profética. Por que acrescentamos a palavra profética? Porque é a palavra atual. É o que o Senhor está falando agora. Então a palavra, ela tem a função de guardar o nosso caminho. Aí, em Pedro também fala para nós que a palavra nos lava, como jato de água pura. Efésios também fala. Então a palavra cuida. E aí em Provérbios diz assim, olha, sobretudo, irmãos, sobre todas as coisas, não sei quantos que você tem no banco, qual que é o seu carro, a sua casa, pode ser muita coisa, pode ser super valioso, mas a Bíblia fala assim, olha, sobre todas essas coisas, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes de vida. E como guardar o coração? Observando segundo a palavra do Senhor.
E aí esse Senhor semeou em nossos corações uma semente santa. E a árvore é conhecida pelos seus frutos. Se você plantou manga, você vai colher manga. Não vai colher morango ou limão. Então a árvore é conhecida pelos frutos. E em nosso coração, Deus semeou em nós a semente santa que gera frutos do Espírito. Mas também, o inimigo do Senhor, ele também semeou algo, né? Então, em Mateus 15, 13, ó Senhor Jesus, Mateus 15, 13, Jesus é o Senhor, vamos que vamos, né, como diz o Éder, ó Senhor Jesus. Os irmãos encontraram? Toda planta, amém? Ele, porém, respondeu, Mateus 15, 13. Ele, porém, respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Aquilo que o Senhor não plantou, o Pai Celestial vai arrancar. Aí Mateus 7. E aí o Senhor perguntou, irmãos, no alimento diário para nós. Não precisa responder, mas você pode responder para o Senhor. Não precisa responder para ouvir, né? Audivelmente, né? Mas responda para o Senhor. Qual é o fruto que tem sido produzido por você? Qual fruto que tem sido produzido no nosso dia a dia? É fruto do Espírito? Aqui fala da árvore boa, né? Então vamos lá, Mateus 7. Senhor Jesus. Amém. 16, 7 e 16. 16 e 17, até o 18. Amém. Ó Senhor Jesus. Pelos seus frutos o conhecereis. Colhem-se porventura uvas ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa nem a árvore má produzir frutos bons. Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor, o encargo do Senhor. Aí, vamos voltar lá no início. Por que me chamais Senhor, Senhor? Por quê? Por quê, irmãos? É porque eu quero dar fruto do Espírito. Responde para o Senhor, eu quero dar fruto do Espírito. Quem aqui quer dar fruto do Espírito, diga amém. Ó Senhor Jesus. Aí aqui fala assim, olha. A árvore boa, não tem como a árvore boa dar frutos maus. E a árvore má vai dar frutos bons, né? Então, o Senhor está querendo dizer o que para nós, irmãos? É que um dia você e eu, nós permitimos o Senhor semear em nós a semente santa. E ainda permitimos o Senhor cuidar do nosso interior com relação a isso. Mas na realidade também, muitas vezes eu e você, também permitimos o inimigo semear algo em nosso coração. E falta às vezes da nossa parte, ir diante do Senhor e tratar com essa semente maligna no nosso interior que impede a semente santa de frutificar. E aí na experiência, né? O desejo do Senhor é que nós venhamos permitir diariamente o Senhor cultivar essa semente santa.
Aí em Mateus capítulo 15, versículo 15. Senhor Jesus. Amém. Aí, irmãos, esse 15 aqui, olha, vai falar do coração, né? Vamos ler o 18. Olha só, irmãos. Isso aqui está falando um pouco da semente, né, que é maligna. Aí fala assim, olha, mais do que 18. Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procede maus desígnios, homicídio, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. O que eu falo durante todo o dia é aquilo que está dominado dentro do meu interior. Então quando eu estou cheio da palavra, cheio da unção, cheio do falar profético, irmãos, eu vou falar a palavra do Senhor para as pessoas. Aí, em Mateus 7, vamos ainda aqui passear no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 19. Ó Senhor Jesus, toda árvore, fala assim para o seu irmão, você é uma árvore. Eu sou uma árvore, irmãos, nesse contexto. Aí que o Senhor fala assim, olha, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos, 20, os conhecereis, Senhor Jesus. Então, conforme a palavra do Senhor, o Senhor olha para nós e Ele vai falar assim, olha, essa árvore aqui é boa. Por que Ele vai falar que essa árvore é boa? Por causa dos frutos. Porque está dando bom fruto. Aquela árvore não é boa, porque aquele fruto não é um fruto bom. Não tem como, irmãos, não tem como. Isso é prático. Isso é a nossa vida. Então, à medida que nós tomamos a palavra do Senhor, aí Deus vai olhando, aí olha, está dando fruto, porque está sendo regada essa palavra, essa semente está dando fruto do Espírito. Então, Mateus 15, 19, acho que nós já lemos. Já lemos. Fala da condição interior e fala desses frutos. E em Gálatas capítulo 5, nós já lemos aqui com relação ao aspecto negativo. Gálatas vai tocar novamente. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, aleluia. Vamos ler o 17, irmão, só para a gente ganhar o sentimento desse contexto, que fala, aqui nós podemos até mesmo parafrasear para as duas sementes, né? Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então aqui é o Senhor falando, olha, faça a minha vontade. Mas o meu eu, não, eu quero fazer a minha vontade. Existe uma luta para fazer a vontade do Senhor. Em Mateus 16, 24, fala de negar a si mesmo. Para seguir o Senhor, não tem como fazer a vontade, a minha vontade e a vontade do Senhor. Aí o versículo 19 diz que as obras da carne são conhecidas. Aí prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, ciúmes, ira, discórdia, dissensão, facções, invejas, glutonaria, coisas semelhantes, até aí, irmãos. Tudo isso aqui é o fruto da carne, é o fruto do velho homem. Aí o versículo 22 fala assim, olha, mas o fruto do Espírito é o amor, é a alegria, é a paz, é a longanimidade, benignidade, bondade,
fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Senhor Jesus. Então todos nós temos a experiência de dar algum tipo de fruto. Aí no Mateus 7, aqui fala que... Vamos lá em Mateus 7, que isso aqui é muito bom. Essa semana o Miguel nos ajudou muito bom. Mateus 7, do versículo 1, aí nos dá um equilíbrio. Que é que eu não posso ficar olhando para o fruto que o meu irmão dá. Eu tenho que olhar para a minha condição e a condição da minha pessoa. Aí no versículo 7 diz assim, olha, não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes, sereis julgados. Vamos ler, irmãos? Com a medida... Amém. Verso 3. Porém, não repara que está no seu próprio. Então não adianta eu olhar para a condição do meu irmão e não cuidar da minha própria condição. Eu preciso buscar o Senhor e pedir ao Senhor graça para cuidar da minha condição. Então nesse versículo mostra para nós, irmãos, que o Senhor deseja que nós venhamos dar frutos e frutos que permaneçam, frutos do Espírito, né? Senhor Jesus, aí no versículo 21 desse mesmo capítulo, diz para nós, vamos ler juntos? Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, amém. Aí no versículo diz, a primeira frase fala para nós, nem todo o que me diz, nem todo aquele que clama, Senhor, Senhor, mas é aquele que faz a vontade do Senhor, que vai até o Senhor, que ouve a voz do Senhor, que crê no que o Senhor está falando e executa o que o Senhor está falando. Então esse vai herdar, né? Então no versículo 22 diz assim, olha, muitos naquele dia, eu quero que os irmãos acompanhem na Bíblia, vamos ler junto, irmãos? Muitos naquele dia, amém. Explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Então aqui diz que naquele dia, primeira coisa, irmãos, naquele dia, é 2 Coríntios 5, 19, né? Que fala que nós todos vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Então vai chegar um dia que todos nós vamos dar conta. Primeiro item, aqui fala que muitos hão de dizer, na frente do trono do Senhor, irmãos, falar o que para o Senhor? Senhor, eu fiz isso. Senhor, eu fiz aquilo. Irmãos, eu creio que aquele trono não vai ter como falar muita coisa, porque o Senhor conhece a nossa vida. O Senhor conhece o nosso dia a dia, o nosso interior, o que nós pensamos, o que passa na nossa cabeça. O Senhor conhece cada item do nosso ser. Mas aqui a Bíblia diz que muitos vão dizer, aqui vão, na verdade eles estão justificando. Aí diz assim no versículo, aí eles vão falando que eles fizeram, expulsou demônio, eu fiz aquilo, eu fiz isso. Aí no versículo 23 ele diz, então eu vou te dizer explicitamente para todo mundo ouvir. Nunca vos conheci, mas o Senhor não conhecia. O Senhor não os conhecia, será que o Senhor não os conhecia? Primeiro item, irmãos, o Senhor os conhecia, mas eles não tinham intimidade diária com o Senhor, eles não iam até o Senhor. Então, aquele que não vai, quando a minha experiência não é de ir até o Senhor, com relação à vontade de Deus, não tem a aprovação de Deus.
Então aqui, o Senhor os conhecia, mas eles não tinham intimidade. É como se você conhecesse alguém no início do ano, conheceu agora em janeiro. Aí lá em dezembro ele te procura. E aí, eu quero participar, aí você vai fazer um negócio aí e tal. Eu não te conheço, você não? Passou o ano inteiro, não falou um bom dia, não me procurou, não perguntou, não quis saber como eu estava, qual que era o meu desejo, qual que era a minha vontade. Agora, no dia de receber o galardão, você vem me procurar? Aqui também fala a respeito da intenção do nosso coração. Porque, irmãos, aqui está falando de 3 itens que falou do nosso alimento diário essa semana. Que o primeiro é ir até o Senhor. O segundo é ouvir a voz, o que Deus quer, o que o Senhor quer. E o terceiro é crer, praticar, executar a vontade do Senhor. Então, aqui fala que esse servo, ele foi reprovado. Eu não lhe aprovo. Tudo que você fez foi por conta própria. Você não procurou a minha permissão. A Bíblia tem 2 permissões, irmãos. Eu sempre lembro desse detalhe. Uma é a permissão, a vontade permissiva, que é a vontade que Deus não faz. E outra é a vontade absoluta. A bênção está na vontade absoluta. Então aqui está falando para nós que, quando nós vamos até o Senhor, de que maneira poderei guardar puro o meu caminho? Por que eu chamo Senhor, Senhor? O Senhor tem uma ordem para cada um de nós, mas nós também não conseguimos executar essa ordem de nós mesmos. E quando nos achegamos à presença do Senhor, o Senhor nos dá poder, o Senhor nos empodera, a palavra nos enche de poder, e a vontade do Senhor pode ser executada. E aí diz, para nós, no versículo, ele fala, que essa presença do Senhor faz em nós a vontade dele se cumprir. No versículo de Lucas, é mais claro para nós. Eu ia ler o 24 aqui de Mateus 7, mas eu gostaria de ler com os irmãos Lucas 6, que fala para nós a respeito do contexto, Senhor Jesus, de buscar a vontade do Senhor. Lucas 6,46, nós lemos: porque me chamais de Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? E aí o versículo 47, todo aquele, vamos ler juntos, todo aquele, e ouve as minhas palavras, a quem ele é semelhante? Senhor Jesus. No versículo 46, esse Senhor tem o significado de alguém que dá a ordem, alguém que manda. Quando eu declaro Jesus é o Senhor, eu estou declarando: Senhor Jesus, o Senhor manda na minha vida. Senhor, eu te dou autorização para mandar na minha vida. O que o Senhor quer que eu faça? Então aqui nesse contexto, Aí esse que ouve, todo aquele que vem até o Senhor, primeiro item, ir até o Senhor. Mateus fala assim: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados, sobrecarregados. Então, primeiro ponto: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu venho até a Tua presença. Senhor, eu sou fraco, eu sou falho, eu não consigo, mas eis-me aqui. Irmãos, a presença do Senhor nos capacita. Aí, segundo item, foi até a presença do Senhor: ouve as minhas palavras. Porque a Bíblia diz que a palavra que Ele tem dito é espírito e é vida. Então, segundo ponto, ouvir a palavra. Terceiro, e as pratica. Aí no versículo 48 fala assim, olha: é semelhante a um homem que, edificando uma casa. Sim. Bem construída. Só até aí. Então esse homem, em Mateus fala que ele é um homem prudente. Está falando de um homem prudente, que edificando uma casa, ou seja, ele cavou. Irmãos, ele buscou as pepitas. Ele gastou tempo com a palavra do Senhor.
ele desfruta da presença de Deus na palavra. Ele vai ali buscando, buscando, e abre uma profunda, aqui fala uma profunda vala. Aí lançou o alicerce da vida cristã. E aí, esse alicerce sobre a rocha que é Cristo, e vindo a enchente, vindo situações, vindo dificuldades, rios, enchente contra aquela casa, a casa não foi abalado. Por quê? Por ter sido bem construída. Qual que foi o material de construção? Foi mediante o ouvir a palavra, ir até o Senhor. Vamos dizer que ele foi até o arquiteto, ouviu as instruções e fez nos mínimos detalhes. Senhor, o Senhor falou que é para fazer assim. O Senhor falou que é para orar para aquela pessoa. O Senhor falou que é para pregar o evangelho onde quer que eu esteja. O Senhor falou que é para me encher da palavra durante a semana. O Senhor falou que amanhã eu preciso vir para o partir do pão. Quarta-feira eu preciso vir para a reunião de oração. O Senhor está falando cada detalhe dessa edificação. Aí, esse prudente, esse homem, esse irmão, essa irmã, ele está construindo um alicerce, né, sólido. Aí no versículo 49 fala, mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou a casa. Vamos ler, irmãos? Vamos ler o 49 juntos, amém? Senhor Jesus. Amém. Sim. Amém. Senhor Jesus. Então aqui está falando de alguém, né? Vamos voltar lá no início. De duas pessoas que recebeu a semente. E aqui um está permitindo a semente santa ser germinada, cultivada. E a outra semente que foi plantada é aquele que não ouve a palavra. Ou seja, em Mateus, na parábola do semeador, mostra o tipo de terra. O tipo de coração que recebe a palavra. Então, Senhor, dai-me um coração de receber a palavra. O Senhor está falando todos os dias para nós, todas as semanas, a todo momento, Deus está falando para nós. Mas com qual coração estou recebendo a palavra? Nessa noite, qual é o seu sentimento a receber essa palavra? Como está o seu interior, Senhor? Irmãos, o Senhor, com a sua palavra, quer gerar em nós um desespero. Em Mateus 21, nós também desfrutamos dessa... Mateus 21, aleluia. 28, Senhor Jesus. 21, 28. A parábola dos dois filhos. Nossa, Senhor Jesus, nós somos filhos. Filhos de Deus. Aleluia. Os irmãos encontraram? Vamos ler juntos com fé. Amém? E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu: Sim, Senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. 31. Qual dos dois? Disseram. O segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo, vos precede no reino de Deus. Na verdade é o contexto desses dois. Aqui fala que foram chamados para ir trabalhar na vinha. Irmãos, o Senhor está nos chamando para trabalhar na vinha todo momento, a todo instante. Mas
conforme a palavra profética, quem faz a obra do Espírito é a palavra. É a palavra que executa todo o processo de fazer a vontade do Senhor. Então, por isso que é necessário ir até o Senhor. Vamos ler João, Evangelho de João 5, 39. Senhor Jesus. Amém. Evangelho de João 5, 39. Isso mesmo. Senhor Jesus. Amém. 39 e 40. Examinais, porque julgais, são elas mesmas. Contudo, amém. Então aqui fala, irmãos, que para ter vida, tem que ir até o Senhor. Eu preciso examinar, sim, a palavra do Senhor. Mas eu também preciso ir para a presença do Senhor. O que muda a nossa experiência é a presença do Senhor. Senhor, eu estou aqui na sua palavra. E eu quero ser liberto, eu quero ser curado, porque eu quero ser um com o Senhor. Então, quando na experiência desses dois, aquele que falou, Senhor, eu vou trabalhar, sim, Senhor, vou à vinha. E não foi. Faltou vida. Ele teve até coragem de falar assim, olha, eu vou. Mas na hora de executar, ele ouviu a palavra. Por que me chamais de Senhor, se não vos fazeis o que vos mando? Senhor, aí recebeu um convite. O seu pai, na verdade, deu uma ordem para ele. E ele falou que iria. Mas na hora de praticar, de crer, de executar, ele não foi. E o segundo que falou que não ia. E aí ele conseguiu ganhar vida do Senhor, para ir para a vinha. Então aqui fala para nós, irmãos, contudo, eu não quero ir, mas nós precisamos ir para praticar o ide de Deus. É preciso ter a presença do Senhor. Aí em João mesmo, aí no capítulo 15, no versículo 4 e 5, quando nós vamos até o Senhor, a nossa necessidade é de... Aí o versículo 4. Vamos ler o 3 também, que a gente compartilhou mais cedo, do 3 até o 5. Vós já estáis limpos pela palavra. Como não pode o ramo, se não permanecer, se não permanecerdes em mim, eu sou a videira. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem o Senhor, nada. Amém. Senhor Jesus, então que nessa lavoura, irmãos, nesse contexto todo, nós precisamos permanecer, ir até a presença do Senhor para executar aquilo que Ele está mandando fazer. Hoje, em suma, para resumir tudo que o Senhor está falando para nós, é pregar o Evangelho. É o ide de Deus. Deus está te enviando. Para onde Deus está te enviando? Te enviando para o seu trabalho, te enviando para a padaria, para o supermercado, para o posto de gasolina. Para quê? Para levar vida para as pessoas. Né? Em Tiago, vamos ler Tiago, livro de Tiago, capítulo 1. Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Jesus é o Senhor. Amém. Tiago 1. Aleluia. Olha só, irmãos, 22. Tiago capítulo 1, versículo 22. Tornai-vos, pois, e não somente ouvintes,
Amém. Aqui está falando que nós precisamos praticar a palavra do Senhor. Lá em Mateus 7 fala que esse construtor prudente, a casa dele não caiu. A casa dele permaneceu intacta meio às turbulências, porque tinha a palavra do Senhor. E mostra para nós, ali em 1 Pedro, que nós lemos no início de 1:23, que toda a erva, né, seca, né, cai a sua flor. Ou seja, tudo que não tem a palavra de Deus, tudo que não tem a presença do Senhor, tudo que não tem a vontade de Deus, vai cair, vai virar ruína. Por isso que a palavra do Senhor precisa ser essencial, precisa ser primazia na nossa experiência. E o André também ali fala para nós no tutorial que tudo que não tem Deus é mentira. Irmãos, todas as coisas relacionadas à nossa vida, que o Senhor não está presente, é uma sombra, não é verdade, não tem consistência. Então a palavra do Senhor, irmãos, traz para a nossa vida a realidade do reino dos céus. Tem um hino que diz que sem palavra o povo se corrompe, né? A palavra do Senhor, ela traz luz, ela traz clareza, ela traz solidez, ela traz a vontade do Senhor, é que a nossa vida seja sólida na vontade da palavra dEle. Por isso diz, por que me chamais de Senhor? Aí eu queria ler dois últimos versículos com os irmãos, que é para a gente finalizar esse encargo, que está em Efésios, capítulo 1, versículo 18. É um encorajamento, irmãos, de amar a palavra do Senhor e orar para que o Senhor possa trazer o impacto da palavra na nossa experiência, né? Que o Senhor possa guardar o nosso coração, possa iluminar o nosso coração, né? Efésios 1:18. Iluminados os olhos. Amém. Do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então o Senhor deseja, irmãos, iluminar os olhos do nosso coração, para saber qual é a esperança, qual é o desejo dEle na nossa experiência, que o nosso coração seja cada vez mais alargado pela vontade do Senhor. Atos 13, Senhor Jesus, Atos 13, 22. Ó Senhor Jesus, amém. Amém? Vamos ler? E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando esse testemunho, disse, achei Davi, filho de Jessé, que fará toda a minha vontade. Agora Salmo 51, 10. Amém. Senhor Jesus, Salmo 51, 10. Amém. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Inabalável. Amém. Senhor Jesus. Então hoje, ainda tenho 13 minutinhos. Ainda assim, ainda nessa noite o Senhor nos pergunta novamente, por que me chamais de Senhor? Se não vos faço o que vos mando. Mas o meu desejo é que você me chame mesmo de Senhor. Clame o meu nome. Ouça a minha voz, escute o que eu tenho para dizer. Creia no que eu estou falando e pratique, para que eu seja bem-aventurado, feliz e abençoado. Irmãos, o nosso coração pode ser um coração segundo a vontade do Senhor. Um coração como o de Davi. Achei um homem segundo o meu coração. Achei alguém que faz a minha vontade,
que quer o meu desejo, que luta pelos meus princípios. Então esse, irmãos, é o coração, esse é o sentimento dessa noite. E hoje, para finalizar, resumindo o que o Senhor está falando para nós, irmãos, encorajando os irmãos, vamos praticar o que o Senhor está falando. Vamos orar pelas pessoas. Vamos tirar as pessoas da condição caída e transferir elas para o reino do Filho do seu amor. Com apenas uma frase, que é: posso orar por você. Amém? Jesus é o Senhor.